Sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Angelical com Marli Fabretti. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o estresse e a necessidade de controle. E o que é o estresse se não a necessidade de querer controlar os fatos à nossa volta, hein? Você sente que precisa fazer, senão nada acontece da maneira como você quer. É mais ou menos igual aquela frase que circula nas redes sociais. Gosto quando as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente do meu jeito, é claro. Né? É assim com você? Então isso cria uma tensão sobre o que está acontecendo à sua volta e sobre o que você quer que aconteça. E aí vem o estresse. Ou aquela pessoa que assumiu muitas tarefas, né? É uma dona de casa que tem que preparar comida, levar o filho na escola, fazer faxina, trabalhar fora às vezes, tomar banho, etc, etc. E tudo num curto espaço de tempo, né? Aquele, sobra tudo para mim. Mas quanto mais ela sente urgência dentro de si em fazer as coisas de forma rápida, mais ela vai se estressando, porque ela está presa no relógio, né? Ela não está seguindo o relógio interno dela, mas ela está seguindo o relógio da parede, o relógio de pulso, o celular. E o tempo dela é diferente, o tempo de Deus é diferente. Você mesmo, né, já deve ter passado por uma situação ou conhecido pessoas que elas se sobrecarregam tanto nas atividades dela que elas chegam a ficar doentes. Pega uma gripe que aí obriga ela a ficar de cama por alguns dias, afastada do serviço, ou aquela que teve que se afastar de vez mesmo porque acabou tendo uma doença que impossibilitou ela de voltar ao trabalho. Enfim, são N maneiras que o universo utiliza para te fazer parar e refletir sobre as suas atitudes. Né? E quando você não presta atenção nisso, você adoece. Né? Aquele negócio ou vai por bem ou vai por mal. Mal entre aspas, porque não existe mal. Na verdade, é consequência da intuição que você não estava percebendo, dos sinais do seu corpo que você não estava notando. Porque esse estresse que a gente vive, ela vem por causa do nosso esforço pessoal em tentar fazer as coisas darem certo. Né? A gente coloca em nós a responsabilidade sobre o nosso destino. Mas será que cabe a nós decidir por tudo? Porque às vezes a gente acha que sem a nossa participação em algo, aquilo não vai acontecer ou não vai acontecer da forma como a gente quer. E sabe o que é isso? É uma total falta de confiança no universo, né? Tá certo que a gente tem, né, o poder co-criador através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Mas tem muita coisa que a gente não tem controle e a gente quer controlar do mesmo jeito. Por exemplo, a nossa família, os filhos, o que o vizinho pensa, os amigos. As pessoas não são marionetes a que a gente possa controlar. Por exemplo, hoje a gente vê muitas mães e pais que se sobrecarregam trabalhando em casa e fora dela e os filhos não fazem nada, não trabalham, mal estudam, só dão gastos. Aí você fala, é por amor que eles fazem isso, mas não é só amor. Aí tem a necessidade de controle. Porque enquanto os filhos estão ali sendo alimentados pelos pais, né, eles são como passarinhos no cativeiro. É nada mais também do que uma forma de controlar a vida dos filhos, né? Mas aí a que custo? Será que os seus filhos não estariam melhor se tivessem sendo empurrados para viver a vida deles? Até quando você vai manter eles debaixo da sua asa? Me diga agora, Deus te controla ou você quem controla Deus? Será que o sol só vai nascer na hora que o nosso despertador tocar? Ou existe uma mão gigante lá em cima já cuidando de todos os detalhes antes mesmo que a gente se coloque de pé? As metas pessoais que a gente colocar e tenho que atingir, às vezes são neuróticas. Porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Entenda, a gente não é separado do todo. Então, sendo assim, a gente não tem necessidade de ficar procurando controlar as coisas só como se algo dependesse do nosso esforço para isso. Será que Deus não vai estar tão empenhado para promover um destino feliz para a gente, tanto quanto a gente quer? E Ele é muito mais sábio do que a gente para isso. Né? Ele tem
ele sabe muito melhor do que nós o que é melhor para nós. Então o mundo continua girando, as situações continuam acontecendo e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso que não está fora do nosso alcance, deixando fluir, né? Porque nem tudo acontecerá conforme a nossa vontade e é bom que a gente aceite isso agora, né? Para não criar expectativas que depois vão gerar decepções, frustrações. Por mais que você tente controlar o relógio, a gente nem sabe o dia da nossa morte, né? Então, como que tudo está sob controle? Não tá. Então, por que a gente não faz o agora valer a pena sem essas neuroses sobre o amanhã ou de como as coisas têm que ser, né? Você nem tem certeza se o dia de amanhã vai chegar. Não é melhor viver com leveza o dia de hoje? Então, muitas vezes o nosso corpo envia sinais pelo estresse que a gente provoca nele, né? Então, ele pede para a gente parar, acalmar, refletir, tirar o peso das nossas costas. A gente não precisa carregar o mundo. A gente precisa parar com essa ideia de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não mimar, eu não vou ter o amor. Se eu não trabalhar quase 24 horas por dia, eu não vou ter dinheiro suficiente. Se eu disser não algumas vezes, eu vou desmanchar a imagem de eu ser legalzinho que eu criei. Então precisa a gente parar com essas neuroses do autocontrole, para não cair em estresse e, consequentemente, não adoecer por conta disso. Se você permanece fazendo a mesma coisa que já está te deixando mal, depois você não vem reclamar quando uma doença bater a sua porta lhe obrigando a parar de vez. Não há necessidade, gente, que a gente trave lutas com a vida e nem há necessidade de colocar esforço pessoal para concretizar os nossos desejos. Permita que os anjos te ajudem. Você pede ajuda, mas daqui a pouco você mesma que está tentando fazer o negócio dar certo, já percebeu? Quantas vezes você pediu ajuda, por exemplo, em casa? Pede ajuda para limpar a casa. Aí tá demorando, aí você não tem tempo de esperar, vai lá e faz sozinho, porque a ajuda estava demorando. Mas se for para ser assim, então realmente faça você mesmo, né? Mas aí vai continuar se estressando sem necessidade. Porque veja, o universo não vai mimar você, os seus anjos não vão mimar você, eles não vão te dar o que você deseja na hora que você quer. E nem adianta fazer birrinha, não, que eles não se comovem. Então, o que os anjos querem de nós? Que a gente simplesmente tire o peso das nossas costas. Que a gente tire a necessidade de controlar o destino, não só o nosso, mas como também os dos outros, né? O que a gente precisa fazer é simplesmente ser. Ser presença, ser amor, ser confiança. E além do mais, você pode perceber que quando você está estressado, o seu tempo não rende. A cabeça não funciona legal. E aí você fica mais nervoso com isso. E aquele dia que você estava bem-humorado, que você estava leve, tranquilo, as coisas fluíram muito melhor, você conseguiu fazer muito mais coisas num tempo curto. Você deixou fluir, né? Então não adianta nada colocar o seu controle ali, não vai fazer as coisas funcionarem mais rápido. E acredite, se o universo quiser que você faça algo, você vai sentir esse impulso, você vai ser chamado para essa ação. Mas quando for a hora de agir, e você sabe isso simplesmente pela sua intuição ou pelo seu cansaço, se retira, porque ali seu esforço pessoal não vai adiantar em nada, podendo até atrapalhar muitas vezes. Pense no anjo como um assistente pessoal. Você pede a ele que marque uma viagem para você. Aí ele foi lá no escritório dele se encarregar de providenciar seu pedido. Ele tá lá fazendo a pesquisa para saber qual o melhor lugar para você ir, para você ficar, para você comer. E enquanto isso você já se enfezou, porque tá demorando demais. E aí você entra lá no seu computador e fecha a primeira viagem que te aparece, o primeiro pacote que apareceu. Aí quando o anjo chega com a sua viagem preparada, né? Você diz, agora não precisa mais. Então, de quem que é a culpa afinal? O homem sábio, ele vive naturalmente, sem colocar ansiedade, sem colocar pressa, sem necessidade de controlar nada. O homem estressado, não, ele vive como se estivesse sobre um vulcão, prestes a entrar em erupção. Mas o que ele não percebe é que quando a coisa explodir, ele vai junto pelos ares. Então, meus amados, prestem muita atenção em como você está levando sua vida.
Você tem confiado na ajuda de Deus ou está tentando fazer o papel dele? Ou está tentando fazer tudo sozinho, né? Como se você fosse o próprio Deus. Nós não podemos omitir a presença de Deus em nós. Temos que trabalhar em conjunto com essa força, como se fosse uma parceria de sucesso. Não somos os criadores onipresentes, onipotentes e oniscientes, mas somos co-criadores com essa força. Então, façamos a nossa parte, apenas deixando essa presença de Deus fluir e nos deixar ir com ela, e não querendo controlar as coisas da nossa maneira. Pensem nisso durante essa semana. Pessoal, eu faço aqui o convite novamente para vocês curtirem minha página no Facebook. Procure lá na lupinha por Clara Evidência Angelical. Lá eu coloco uma mensagem canalizada dos anjos de segunda a sexta, que pode servir como meio de comunicação do seu anjo com você. E fica também o convite para quem quiser solicitar nosso serviço de mandala terapêutica, junto com uma orientação angelical do seu próprio anjo, do seu próprio mentor. É só entrar em contato com a gente por lá mesmo. Foi um prazer imenso poder trazer essas palavras para vocês. Fiquem na luz dos anjos e até a próxima semana aqui, em Sintonia Angelical com Marli Fabretti, dentro da Rádio Portal da Ascensão.